Hebreus capítulo 10. A lei constituiu apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teriam desaparecido. Em vez disso, esse sacrifício os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes removam pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quisestes sacrifício nem ofertas, contudo, me destes um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocausto, nem de touros, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Feche seus olhos. Pai, nesta noite nós nos alegramos na tua presença, nós nos alegramos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar na tua casa, de poder glorificar e exaltar ao Deus que vive e reina para tudo sempre, e de poder meditar na tua palavra, entendendo, ó Pai, que o Senhor vela em cumprir a tua palavra. Que nesta noite, Pai, o Senhor possa ministrar em nossos corações de uma forma especial. Que o Senhor não ministre, ó Pai, aquilo que eu queira, que o Senhor não ministre aquilo que as pessoas querem, os nossos irmãos querem ouvir, mas que o Senhor ministre aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu glorifico ao Senhor por esse tempo e entendendo, ó Pai, que tudo é para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o tema é aviva. Aviva-nos. Aviva o nosso coração. Aviva-nos, Senhor. Esse é o tema. Que avivamento. Como nós observamos um avivamento em nossas vidas. Como nós sabemos se somos verdadeiramente avivados. Se eu pulo muito, se eu grito, se eu salto, se eu danço na presença de Deus. É por aí que eu vou medir se eu estou realmente avivado? Não. Isso é um momento de alegria. Festejar na presença de Deus. É um momento de alegria, de euforia. Mas isso não mede, não classifica se realmente somos avivados. Porque uma pessoa que uma vez foi tocada, entendeu a mensagem da cruz, recebeu em seu coração, coloca em prática, leva uma vida de contínua oração, leva uma vida de santificação e leva uma vida na meditação da palavra. Não uma vida de ler a palavra, mas uma vida de meditação na palavra. Porque é assim que é relatado a nós: examinais as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam a respeito de mim. Então não se trata de ler a Escritura, mas em sim examinar as Escrituras. Então, quando eu examino as Escrituras, à luz, à revelação do Espírito Santo, porque estava conversando com o irmão Zé antes de começar o culto, nós temos duas formas das quais nós lemos, ou podemos ler as Escrituras Sagradas. Uma é como um teólogo, como um leitor, aí nós vamos ver a Bíblia como um livro antigo, um livro histórico, porque olhando assim, ela é. Há quanto tempo foi escrito a Bíblia? Olhando assim. Mas quando nós a lemos com a revelação do Espírito Santo, aí sim nós conseguimos entender o que a palavra de Deus nos revela, que ela se renova a cada manhã. Aí nós vamos entender que não é um livro qualquer, mas é a palavra de Deus se renovando em todo o tempo. Cada momento que eu abro a palavra de Deus para me ler, uma porção nova é liberada sobre a minha vida. Eu entendo algo novo da parte de Deus.
E nós estamos aqui diante de um texto, um livro, o qual estudiosos da Bíblia, nós ficamos cogitando quem escreveu Hebreus. Quem escreveu essa carta, a qual eu admiro e acho linda? Quem escreveu a carta aos Hebreus? Nós cogitamos, conversamos a respeito. Será que foi Paulo? Será que foi Timóteo? Será que foi Aquila? Quem foi que escreveu? Não sabemos. Ficamos curiosos e cogitamos, mas não sabemos porque o autor não quis se identificar. Mas uma coisa é certa, tamanha seriedade e o que o autor quis tratar nessa carta. E quando aqui mais à frente ele vai falar no capítulo 11 a respeito dos heróis da fé, vai falar que nós estamos rodeados de tamanha, uma tão grande nuvem de testemunhas. Mas nós aqui nesse capítulo 10 nós vamos ver algo tão lindo, que é um povo balanceado. Ora quer servir a Deus, ora não quer mais, em cima do muro, será que vou, será que fico? Vou adorar ao Deus verdadeiro, o grande eu sou, vou adorar aquele Deus que nos libertou do cativo, vou adorar aquele Deus que prometeu uma terra onde mana o leite e mel, e não só prometeu, mas ele cumpriu aquilo que ele prometeu a nós, um Deus que nos fez caminhar pelo deserto, mas esteve conosco, e ali o maná descia do céu, a água brotava da rocha, um Deus que tantos milagres fez no meio de nós, e nos levou em segurança até a terra prometida. Ou vão retroceder a adorar os deuses dos nossos antepassados? E o povo vivia um sacrifício, fazendo sacrifícios. Mas esse sacrifício de touros, de bodes, era tudo passageiro. Era para o momento. E o mais interessante é a gente pensar que era um treinamento para o verdadeiro sacrifício que viria, que era o sangue de um cordeiro imaculado, sendo derramado por remissão dos nossos pecados. Porque quando nós estudamos a palavra do nosso Deus, a fala dos profetas, a primeira aliança, aí quando a gente chega na nova aliança, a gente vê o quê? O cumprimento das promessas feitas na primeira aliança. O irmão logo no início ele leu o quê? Atos dos Apóstolos. Mas quando você volta lá atrás nos profetas, lá em Joel capítulo 2, verso 28, vai estar falando exatamente aquilo que o irmão leu em Atos dos Apóstolos. Então o cumprimento da palavra ela é essa. Então nós chegamos aqui e começamos a observar um povo querendo voltar às mesmas práticas dos sacrifícios. Vamos sacrificar animais. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas não precisavam mais, porque o verdadeiro cordeiro já tinha se sacrificado. E o poder do novo, desse cordeiro que se entregou por nós, era puro, um sangue puro. Não era um sangue de um animal. E o povo não entendia isso. Os antigos sacrifícios eram a sombra de um verdadeiro sacrifício que viria. O escritor aos Hebreus diz que a lei oferece somente o vislumbre dos benefícios que estavam por vir. Tudo era um treinamento terreno para um sacrifício celeste que estava por vir. Tudo era um treinamento para um sacrifício celeste que estava por vir. O sacrifício da primeira aliança tinha a função de expor o pecado das pessoas. Foi o que nós lemos. Era expor, porque ano após ano eles faziam menção, lembrança daqueles pecados. Mas o sacrifício de Cristo tem a função de aniquilar o pecado na vida daqueles que confessam. Nele, nem ele se lembra mais. Aquilo que, o sacrifício que era feito por animais, fazia o quê? Ano após ano se lembrar de seus pecados. Mas o verdadeiro sacrifício de Cristo apagava o pecado. E nem ele se lembra mais. Nós nos lembramos dos nossos pecados e remoemos, mas Cristo não se lembra mais.
Porque realmente ele esqueceu. O pecado confessado, lançado no mar do esquecimento e não se lembra mais dele. O apóstolo Paulo fala aos Romanos 4 que Cristo é o fim da lei para a justificação de todo o que crê. Mas Cristo é o fim da lei, a graça. Hoje nós estamos debaixo da graça. E nós nos alegramos por estar debaixo da graça. E muitas pessoas querem tirar benefício disso. Hoje eu vivo pela graça. Já não tem mais a lei para seguir a lei. Jesus veio e a lei acabou. Não. A palavra de Deus nos revela que Jesus não veio para cumprir, para quebrar a lei ou para descumprir a lei. Mas Jesus veio para endurecer a lei. Foi para isso que ele veio. Porque na lei está escrito: não adulterarás. E Jesus veio e disse: se você olhar com um sentimento diferente, já adulterou. Então Jesus veio para engrossar a lei mais um tiquinho ainda. Então quando nós observamos o que está escrito no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ali está algo lindo. Se aprendeu e pôs em prática o sermão da montanha, certamente você consegue colocar em prática toda a palavra de Deus. Lê todos os dias o Sermão da Montanha. Certamente sua vida vai mudar. Porque ali estão os ensinamentos para uma vida diante do Senhor. Então Jesus, o fim da lei. Mas a lei era mal? Não. Ainda que Paulo fala que ele só conheceu o pecado por meio da lei. Mas ele mesmo vai falar que a lei é santa. E a lei é para os injustos e não para os justos. A lei é para os fora da lei. Amém? Deus é lindo. Tudo apontava para Cristo. Tudo tinha um significado. Nada era por um acaso. Tudo apontava para o poder do sangue de um cordeiro imaculado. Lá em Êxodo 12, o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta, ou seja, no madeiro. Quando nós observamos lá em Êxodo, o que foi realizado ali, depois de Deus atingir toda a estrutura do Egito, todas as finanças, ele atingiu tudo ali. Um lugar que era próspero, um lugar onde tinha alimento para distribuir para todos os lugares. O tempo em que José estava ali. Deus fez aquele lugar prosperar e fornecer alimento para todos ao redor e muitas riquezas para Faraó. Depois da morte de José e do Faraó, os próximos que chegaram não reconheceu José e assim começou a oprimir o povo. E chega um tempo que Deus levanta Moisés para tirar o povo de lá. E quando ele vai tirar o povo de lá, ele lança pragas sobre aquele lugar. E chegado o tempo dele tirar o povo de lá, ele vai falar assim, ó, vocês agora vão pegar o sangue de um cordeiro e vai passar nos umbrais das portas. Para quando o anjo da morte passar, aonde está esse sangue, não vai haver morte. E a palavra de Deus nos revela que o anjo passou. E houve tamanha matança. Mas naquele lugar, em uma cidade chamada Cidade de Gozan, não houve morte. Todos que estavam debaixo desta porta não foram atingidos pelas mortes. Ali estava apontando um sacrifício. Pelo sangue de um cordeiro, ali um povo sobreviveu. E nós chegamos aqui pelo sangue de um cordeiro imaculado. Nós estamos aqui. Então tudo apontava para o sacrifício de Cristo. Nada era por um acaso. Todos os sacrifícios que eram feitos, tudo era uma sombra de um sacrifício que estava por vir. O sacrifício de Cristo.
E o povo se oscilando e muito. Vamos oferecer sacrifício. Mas já não precisava mais oferecer sacrifício. Porque o sacrifício já havia sido feito por nós. Quantas pessoas estão levando uma vida desregrada? Sempre voltando às velhas práticas pecaminosas, esquecendo tão facilmente do sacrifício de Cristo na cruz. O interessante é a gente observar que os mesmos pecados que os nossos antepassados cometeram nos dias de hoje, a sociedade de hoje, ela comete. E mais agravante ainda, e a palavra de Deus se cumprindo em todo o tempo. Quantas vezes nós nos voltamos às velhas práticas? Quantas vezes nós adoramos ou queremos adorar outros deuses? Que isso, irmão? Como você fala algo dessa natureza, tamanha seriedade, adorar outros deuses? Sim. De repente você não tem uma imagem, um santo na sua casa, mas de repente você adora o seu carro, de repente você adora o seu sofá. Você compra aquele sofá mais confortável para você ficar horas e horas e horas nele. De repente você adora a sua televisão, o seu videogame, o seu time, o seu político, o seu salário, o seu dinheiro. Adorar o dinheiro, irmão. Misericórdia. Sim, adora o dinheiro. Quantas pessoas têm feito para si o seu Senhor, o dinheiro? E é por isso que a Bíblia fala tanto de dinheiro. Fala mais de dinheiro do que demônio, porque é a única coisa que Deus se compara como um Senhor, o Deus Mamon. Muitas vezes nós temos dificuldade de falar isso, até na igreja, do dinheiro. Mas por causa do dinheiro, muitas pessoas têm ido para o inferno. Porque muitas pessoas têm amado o dinheiro, muitas pessoas têm feito do dinheiro o seu Deus. Está vendo? Não é só um santo, não é só uma imagem. Não, há muitas coisas que é adorado por nós. Muitas pessoas adoram o seu cabelo, a sua barba e por aí vai. O carro não toca, ninguém anda. Ainda põe uma placa, carro é presente de Deus para servir a Deus, para servir os irmãos. Mas não pode nem entrar dentro do carro. Com o pé sujo, piorou ainda. Adorando um carro. Mas o que isso tem a ver com o tema? Tudo. Porque para ser uma pessoa avivada tem que viver a palavra. Para ser uma pessoa avivada tem que viver o que Paulo vai falar aos Filipenses. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que produz louvor. Nisso penseis. Para ser uma pessoa avivada, precisa viver a palavra. Para ser uma pessoa avivada, precisa ter intimidade com Deus. Porque eu já ministrei outrora aqui. Deus me criou para adoração. Gente, Deus não te criou somente para adoração, não. Se fosse somente para adoração, qual era a lógica? Tem anjos adorando o tempo inteiro, 24 horas. Você adora a Deus 24 horas? Tem anjos adorando Deus o tempo inteiro. Santo, 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 santo. O tempo inteiro adorando a Deus. Então, se fosse para você simplesmente adorar, não precisaria. Porque são milhões e milhões de anjos. Mas Ele te criou para um relacionamento com Ele. E para ter um relacionamento com Deus, eu preciso de quê? Santificação, santidade. Santidade é a ponte para a intimidade. Sem santidade eu não tenho intimidade. Então como alguém vai ter intimidade se não tem santidade? Como eu vou ter santidade se eu não medito na palavra de Deus? Como eu vou ter santidade se eu não oro? Como eu vou ter santidade se eu estou adorando mais a minha televisão? Eu fico mais tempo diante da televisão. Eu adoro mais o meu time de futebol. Eu festejo, eu pulo, eu brigo, eu dou a vida por ele.
Mas eu não brigo, eu não festejo, eu não dou a vida por Cristo, que se entregou por mim. Paulo vai falar, meus queridos, nós não somos devedores da carne para nos curvar, para nos prostrarmos diante da carne, não. As vontades da carne. Nós temos dívidas para com o Pai, ainda que nós não temos condições de pagar porque somos pecadores. Mas se tem alguém que nós devemos toda a nossa lealdade, é o Rei dos Reis. Ele sim fez algo por mim e por você. Dele sim nós podemos esperar algo. Então nós não temos o porquê voltar às velhas práticas. Uma vez que Cristo nos alcançou, por que voltar? Por que querer voltar atrás? Não faz sentido se realmente Cristo nos alcançou. Se Ele nos alcançou, se Ele nos libertou, verdadeiramente somos livres. Sabe, meus queridos, nós precisamos pensar que em outrora nós nadávamos de braçadas no lamaçal do pecado. É o que o salmista vai revelar em Salmos 40. Nós nadávamos de braçadas no lamaçal do pecado. Mas Cristo nos resgata de lá, nos dá um banho, lança em nós o seu bom perfume, nos deixa limpinho, cheiroso. Aí ele vira para mim e para você e fala assim: volta lá agora. Senhor, só acabou de me resgatar de lá. O Senhor quer que eu volte? Volta. Mas com uma condição: sem se sujar. Quando Jesus faz uma das mais lindas orações, ele fala assim: Pai, lá em João 17, ali ele faz uma oração com prestação de contas. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. O verso 17. Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então ele nos resgata de um lamaçal do pecado. Mas nos fala: volta lá, mas sem se sujar. Sabe, meus queridos, nós que fazemos parte de um cristianismo, é a única religião que adora e que serve um Deus vivo. Somos nós. Nós, o cristianismo, é a única religião que serve um Deus vivo. E por que nós temos dificuldades de defender aquilo que nós cremos? Por que nos balanceamos tão facilmente? Esses dias uma pastora estava dando um testemunho de um casal que criou os filhos na presença de Deus, desde pequenininho, ensinou-os no caminho da verdade, e eles foram crescendo, crescendo, até chegar a época de ir para a faculdade. Quando chegou o período de ir para a faculdade, ele entrou na faculdade e foi fazer psicologia. Quando ele chegou lá, ele entendeu e acreditou que Deus não existe. Você já observou alguém ser balanceado em outras religiões, se tratando daquilo que eles acreditam? Aquela equipe que bate na sua porta no final de semana, você já parou para um dedo de prosa com eles? Para ver se você consegue levar ele para o Evangelho? Ou é mais fácil
Ah, não, eu não atendo eles na minha porta. Eles são chatos. Você não atende ele na sua porta porque eles é chatos, ou você não atende na sua porta com medo do confronto, deles te levar você para lá? De ser balanceado. As pessoas estavam voltando às velhas práticas. Balanceado. Ora acreditava, ora não acreditava. Isso soa de alguma forma aos nossos ouvidos no tempo de hoje? As pessoas têm ficado balanceadas? Eu consigo sustentar a minha fé se a perseguição chegar até mim? Eu vou continuar firme e avivado quando as dificuldades chegarem até mim? Eu gosto muito desse texto porque ele trata isso com a gente. Vivendo uma infantilidade na igreja, hora quer servir, hora não quer mais. As pessoas passam dificuldades na vida e a primeira coisa que faz é: vou sair da igreja, vou abandonar Cristo. Se tem um lugar que você não deve sair em meio às dificuldades, é da presença de Deus. É da cobertura de Deus. E por que é o primeiro lugar que as pessoas querem sair? Ah, não vou na igreja mais, estou desanimado. Você está desanimado de trabalhar? Estou. Mas você vai assim mesmo, vai. Sabe, a pessoa madura, ela não faz só aquilo que ela quer, não. Ela faz aquilo que precisa fazer. Você só trabalha o dia que você quer. Ah, mas está chovendo. Não vou na igreja, mas se estiver chovendo, você vai trabalhar, não vai? Por que você vai trabalhar se está chovendo? Por que você não vem na igreja se está chovendo? Eu estou cansado hoje, não vou na igreja, não. Mas se estiver cansado, você vai trabalhar? É a palavra de Deus que nos confronta. Não é verdade? É ela que nos confronta. E nós precisamos ser confrontados com ela. Se você, como eu, estou sendo confrontado neste momento, glorifica a Deus. Porque significa que a palavra está sendo falada no seu coração. Isso é bom. Deus se alegra com isso. Porque o problema é se a palavra não nos confrontar. Aí tem alguma coisa errada. Aí eu preciso realmente reaver se eu sou uma nova criatura. Quantas pessoas, né? Vivendo no dar um tempo, vivendo no tempo, vou dar um tempo ministerial, vou dar um tempo da igreja. Por quê? Por que parar, abrir mão daquilo que não deveria parar e daquilo que não deveria abrir mão? Por quê? Por que tamanha ingratidão? Qual que é a dificuldade que temos quando somos confrontados no mundo ou somos requeridos acerca da nossa fé em se posicionar e não ser abalado? Ou uma sementinha do mal for lançada sobre nós e ela ali germinar e crescer. Paulo fala, toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus. No verso 16, para que todo homem, no verso 17, todo homem esteja plenamente preparado acerca da sua fé, acerca daquilo que ele acredita. Não podemos mais voltar às velhas práticas. Não temos mais tempo para isso. Até se entristece com uma exortação, porque no fundo do seu coração sabe o que tem que fazer, mas não faz. A palavra de Deus nos fala que
Certa vez, um jovem rico chegou até Jesus. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, você conhece todos os mandamentos? Não só conheço, mas como guardo todos no meu coração. Não matarás, não furtarás. Que bom. Agora pega tudo o que tem e vende. Dê aos pobres e segue-me. A palavra de Deus nos revela que esse homem se entristeceu e deu as costas e foi embora. A palavra de Deus nos revela que um homem, ele tinha muitas riquezas. Mas o texto também nos leva a pensar que a tristeza desse homem não foi simplesmente porque teria que abrir mão de toda a sua riqueza. Mas nos leva a pensar também que a tristeza deste homem é porque ele sabia o que tinha que fazer, mas não fez. Eu sei que o caminho é eu abrir mão e seguir a Cristo. Porque para quem é rico, perder tudo ou doar toda a sua riqueza, hoje, uma certeza. Amanhã ele está rico de novo, porque ele sabe o caminho. Uma coisa é o pobre chegar à riqueza e continuar rico. O pobre, se ele ficar rico hoje, dependendo amanhã, hoje ele está rico, amanhã ele está pobre de novo. Porque é bobo, não aprendeu a administrar. Agora o rico não, se o rico quebrar hoje, amanhã ele levanta de novo, porque ele sabe o caminho. Então o problema maior dele não era o dinheiro. Porque se ele abre mão ali, ele podia ficar rico de novo, porque ele já sabia o caminho da riqueza. Mas nos leva a pensar que o que entristeceu o coração daquele homem também foi que ele sabia o que tinha que fazer, que era abrir mão. Não se tratava de dinheiro, mas em sim de renúncia, em sim de fidelidade, em sim de entrega. É o que Deus quer de nós. Ele não está chegando para mim e para você um sacrifício. Eu quero um sacrifício. Eu quero que você faz isso e aquilo. Eu quero que você suba todas aquelas escalarias lá de joelhos, como muitos fazem. E eles fazem aquilo porque eles acreditam. E nós que servimos um Deus vivo, forte, poderoso, que se manifesta o seu poder em todo o tempo, que a natureza, os acontecimentos, os céus manifestam a sua glória em todo o tempo. Nós temos dificuldades de fazer algo. Nós nos entristecemos. Chegou a hora de ir para a igreja. Hoje tem culto. Nós até nos entristecemos com o confronto do Evangelho. Mas a questão é, como vamos lidar com esse confronto? Como vamos reagir depois de um confronto desse? Porque salvação é um ato. Confessei Jesus agora e saí ali e morri. A certeza, vou para a glória eterna. A salvação, um ato, mas a santificação é um processo. Até chegar à estatura de um varão perfeito, dia após dia, buscando conhecer a Deus mais e mais. Não vamos conseguir conhecer o nosso Deus em sua totalidade. Nós não temos capacidades para isso, mas uma porção todos os dias nós podemos conhecer desse Deus maravilhoso. E Ele quer se apresentar a nós. Ele quer ter um nível de relacionamento conosco. Ele quer que venhamos ter uma vida de santidade, uma vida avivada, porque esse é o verdadeiro avivamento. Uma vida contínua, meditando na palavra de Deus de dia e de noite, entendendo tudo aquilo que Deus tem para falar,
com um ouvido sensível à doce voz do Espírito Santo, porque Ele fala nos dias de hoje, quando nós abrimos as Escrituras e começamos, Senhor, revela a Tua palavra a mim. Ele vai dizer, está errado nisso, hein? Você precisa melhorar isso. Ó, aquela atitude com a sua esposa não foi certa, aquela atitude com o seu marido não foi certa. Ó, filhos, começa a respeitar pai e mãe. Você quer viver mais? Honra o pai e a mãe. Ó, pai, você está provocando muita ira dos seus filhos. Ela vai se revelando, ele vai se revelando a nós através da sua palavra. Todo o tempo, porque toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela foi inspirada por Deus. E ela se cumpre. Então é noite, é tempo de vivermos o diferente de Deus. Cristo está à porta. Qualquer hora Ele pode chegar. Eu afirmo a vocês com toda certeza, a vinda de Cristo hoje está mais próxima do que ontem. Então nós não temos tempo mais. E triste vai ser se pelejarmos a vida inteira. Ó, eu tenho anos de crente. Que nem eu tenho anos de empresa. Isso aqui não é empresa, eu tenho anos de crente. Não, você tem que ter anos de santificação. Porque é aquele que perseverar até o fim. Não, eu me esforço em todo o tempo para não pecar. Porque pecar é errar o alvo. Todas as vezes que eu peco, eu errei o alvo. Então, jovens, adultos, o nosso alvo é Cristo. Levar uma vida avivada é seguir a Cristo, é mirar o alvo. Como Paulo afirma, prossigo para o alvo que me conduz à vida eterna. A esperança está nesse alvo, é olhar, é mirar, aconteça o que acontecer, você está focado em um alvo, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, ora você vai pensar, Deus não está me ouvindo, aqui de Deus que nem os nossos antepassados, que de Deus sumiu, vamos fazer para nós um Deus para a gente poder adorar, porque Deus sumiu. De repente ele não está falando com você, mas ele está lá no seu trono. É só ter paciência. Mas isso não é motivo para sair, desanimar, ir para outros caminhos. Para onde? Por isso que é necessário a gente examinar. Mas por que examinar? Porque para onde eu vou? Qual um outro caminho? Tem um outro caminho melhor do que esse para você ir? Pedro era um homem rústico. Jesus já chamou gente assim, vocês viram, né? Os pescadores eram tudo gente assim, ó. Que esse camarada da lei, não. Aqui, o entendido mesmo, Paulo, ele quebrou ele todo para não, agora você vai. Mas os outros eram tudo rústico. Pedro pegava a espada, cortava a orelha. Calma, Pedro. Que camarada para frente. Vou lavar os seus pés. Não, Senhor, nos meus pés o Senhor não lava. Não, eu não sou digno de... Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ah, então lava o meu corpo inteiro. Esse era Pedro, cara para frente. Sempre ele era o primeiro. Mas aquele que viveu experiências com Deus. Está lá Jesus vindo no meio do mar. Sombrio, eles se assustaram. Ah, é o Senhor mesmo? Pedro, tá vendo por que é interessante ser para frente? Tem hora é bom. Ele era para frente. Senhor, então me chama para mim aí. O único homem que andou sobre as águas. E detalhe, ele andou 2 vezes. Foi. Ele foi e voltou. Foi onde Jesus começou a afundar, Jesus levantou e voltou. Quem mais fez isso? Aí Jesus dá um sermão pesado. Aquele sermão me arrebentou tudo. Fui chicotado para todo lado.
Só fez gente dispersando. Um por um. Sai um aqui, sai um outro ali. Só ficou os discípulos, os 12. Aí Jesus olha, uai, vocês também não vai não? Aí quem é que abre a boca e fala? Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Um homem leigo. Mas aproveitou a oportunidade. Um homem que negou Jesus. Mas depois Jesus tratou ele, trabalhou ele, fez um grande pastor. Tu me amas? Eu amo, Senhor. Tu me amas? Eu amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Homem avivado. Cheio da unção de Deus. Aí o homem prega. 3.000 almas. Um homem rúdico. Cortava a orelha. Negou Jesus. Mas foi usado. Deus quer te usar. Mas ele usa aquele que quer. O que ele nos dá é o privilégio. O privilégio é que nós temos, meus queridos. De servir a Deus, de ter intimidade com Ele, de poder proclamar as boas novas de salvação, de poder expressar para as pessoas, ai, Jesus me alcançou, Ele quer te alcançar também. Agora, como é que jovem você vai pregar para alguém, se nem você acredita mesmo que você serve? Você vai convencer quem? Se as pessoas não olhar para você e ver Jesus, vai convencer quem? Se nem você está convencido, como é que vai convencer alguém? Porque se Cristo te alcançou verdadeiramente quando você chegar na faculdade, você não vai ser influenciado, não. Você vai ser um influenciador. Se a palavra está no seu coração, você vai ser um influenciador. Uma vez que você verdadeiramente rendeu diante de Cristo, nada mais importa. Nada mais. Para finalizar, um breve testemunho. Um homem nesses países que a perseguição ela é extrema. Ele ficou preso dentro de um buraco, de joelhos, durante 6 meses. De joelhos. Tudo era de joelhos dentro de um buraco. Ficou preso muitos anos da vida e dentre esses 6 meses de joelhos. Meus irmãos, 6 meses de joelhos dentro de um buraco. Chegou o tempo deles tirar ele de lá, já não andava mais direito, porque não tinha jogo mais. Aí traz seu filho já velho, 17 anos, que era o tempo que ele estava preso no total, e ele não conhece seu filho. E o filho dele chega para ele: pai, nega Jesus. Nega Jesus. Só para o senhor sair daqui. Depois o senhor pede perdão e aceita de novo. Eles vão te libertar, só negar Jesus. Não abro mão desse Jesus. Eu morro por ele. Não importa. Pode matar o meu corpo físico, mas o espiritual não. Mais importa o céu. Os prazeres desse mundo não compensam. O que importa é o céu. Grava no seu coração as palavras de Pedro. Para onde nós iremos? Não tem lugar, meus queridos. O mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo jaz do maligno. E o melhor de tudo é estar na presença de Deus. É estar aonde Deus está. É o melhor lugar para nós. Se é aqui que Deus está, que Ele está aqui.
Não queira estar longe da presença de Deus. Amém?